pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Dr. Cláudio Amorim Júnior. Sejam bem-vindos ao meu canal. E eu peço a gentileza de que, se essa informação foi interessante para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, para que essa informação possa chegar ao maior número possível de pessoas. Porque quanto mais inscritos, quanto mais likes o vídeo tiver, o YouTube entende que a informação é relevante e ele acaba levando essa informação para o maior número de pessoas. Então, aqui no caso, eu fui indagado pela minha grande amiga Sandra Saltini, do Podemos Sim, PCD, sobre o ingresso de ações perante o Juizado Especial da Fazenda Pública sem a assistência de advogado. Primeiramente, é importante dizer que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ela é competente para julgar e processar causas de até 60 salários mínimos. Mas isso não quer dizer que causas de até 60 salários mínimos você não precise de um advogado. Você pode ingressar sozinho, sem a presença de um advogado, em causas de até 20 salários mínimos. Mas como aqui a gente está tratando da cobrança do IPVA, nem de longe a cobrança do IPVA atinge o valor de 20 salários mínimos. Então você pode sim ingressar sozinho no Juizado Especial da Fazenda Pública da sua cidade. Você precisa procurar o Juizado Especial da Fazenda Pública da sua cidade para ingressar com essa ação. Chegando lá, você vai ser atendido por um técnico judiciário. Você vai narrar os fatos para ele. Ele vai reduzir isso a termo, que a gente chama de atermação. É como se ele estivesse fazendo uma petição inicial para o juiz. É uma petição inicial para o juiz. Vai mandar para o juiz apreciar. Em primeira instância, não existe a cobrança de custas processuais. Em primeira instância, nos juizados especiais cíveis, elas são descartadas, você não precisa pagar nada. Agora, como eu disse, em primeira instância, até 20 salários mínimos, vocês podem entrar sem assistência de advogado. Contudo, se o seu processo, por algum motivo, for para a segunda instância, aí você precisa estar assistido por um advogado e precisará pagar as custas do processo. Se você ganhar a ação, supomos que você ganhe a ação, o juiz julgue procedente os seus pedidos. Se a Fazenda Pública recorrer, você vai precisar fazer uma peça que se chama Contra-razões de recurso inominado. Para fazer essas contra-razões de recurso inominado, obrigatoriamente você vai precisar da assistência de um advogado. Você vai precisar estar assistido por um advogado. Se você perde a ação e você quer entrar com recurso inominado, você também precisa estar assistido por um advogado. Então, assim, por qualquer lado que se olhe, em segunda instância, você vai precisar sim estar acompanhado por um advogado. E essas custas que você não recolheu na primeira instância, pode ser que você venha a ser obrigado a recolher na segunda. Então, já na peça do seu recurso inominado ou das suas contra-razões de recurso inominado, você vai ter que fazer um pedido de justiça gratuita para os julgadores do colégio recursal. E a sua hipossuficiência, a sua falta de condições para pagar, para custear uma ação, tem que ser comprovada documentalmente. Geralmente eles pedem os últimos três extratos bancários ou as últimas 3 declarações do imposto de renda, para ver se você tem ou não condições de pagar as custas do processo. Então fica assim, na primeira instância, até 20 salários mínimos, sem presença de advogado e sem pagamento de custas. Na segunda instância, com a presença de advogados e com a possibilidade de você ter que recolher as custas. Há algum tempo atrás, nós disponibilizamos aí para os grupos
uma peça feita por mim e pelo Dr. Marcos Antônio da Silva, onde a gente pedia a tutela antecipada para o juiz declarar inexigível a cobrança do IPVA em tutela antecipada. Por que nós fizemos isso? Porque se o juiz defere a tutela antecipada, até o transcurso todo do processo, a gente tinha a esperança que alguma coisa fosse resolvida. Enquanto você estivesse abarcado pela tutela antecipada, você não precisaria pagar nada. Agora, voltando às custas, para ficar bem didático, bem explicado, sei que pode estar ficando um pouco repetitivo, mas assim, você sozinho, numa causa de até 20 salários mínimos, você consegue ingressar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública sem a presença de advogado e sem pagamento de custas processuais. Caso o seu processo necessite ser julgado na segunda instância, aí você vai precisar estar acompanhado de advogado e muito provavelmente precisará recolher as custas do processo. Por que eu digo muito provavelmente? Porque eu já peguei vários casos aqui que ou a pessoa ganhou e a fazenda recorreu, ou a pessoa perdeu e recorreu, e na segunda instância fez o pedido para os julgadores do Colégio Recursal da Justiça Gratuita. E, por incrível que pareça, esse pedido foi negado, e foi negado por um único motivo. Pelo valor do carro de vocês. Os julgadores do Colégio Recursal, eles dizem o seguinte, o entendimento deles é o seguinte: se você tem dinheiro para comprar um carro de 70 mil, de 100 mil reais, você tem 300, 400 reais para recolher as custas do processo. Então, assim, por isso que eu digo que quando você vai para a segunda instância e precisa requerer para os julgadores do Colégio Recursal a justiça gratuita, isso tem que estar comprovado documentalmente e muito bem comprovado, com os 3 últimos extratos bancários ou com as 3 últimas declarações do imposto de renda. Então eu espero ter sanado a dúvida de alguns de vocês ou de todos vocês quanto ao ingresso de forma solitária, sem a assistência de advogado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou perante qualquer outro juizado especial, funciona da mesma forma. O que muda é só o teto do salário mínimo para o juizado especial, estadual e o da Fazenda Pública. Mas deixo aqui essa dica para vocês, espero ter sanado as dúvidas. E peço novamente, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, que isso é muito importante para a gente, até mesmo para que a gente tenha um ânimo de continuar gravando esses vídeos para vocês, para ir sanando as dúvidas que forem aparecendo aí. E novamente me coloco à disposição para sanar qualquer outra dúvida que possa ter aparecido, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês.